Eu vou começar pelo recheio, que é uma ganache. Lembra que eu expliquei para vocês que estavam na live sobre a ganache, vira-trufa, recheio trufado? Então, é essa ganache que nós vamos fazer. Eu vou dar agora uns truques para vocês aqui com a receita, tá bom? Então já anota aí os ingredientes. Só que eu vou fazer o seguinte, depois esses ingredientes vão lá para o meu canal do Telegram. Então vai lá, meu Telegram é Fabi Viana A, tá bom? 2 As no final, só isso. Então vai lá que depois você pega a receita. Bom, vamos começar então na nossa live aqui com a receita da ganache, que eu mostrei para vocês hoje de manhã, tá? Eu acho que é importante eu contar para vocês, ó, aqui, gente, eu tenho chocolate que eu já deixei derretido, tá? Ó, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Quando eu vou fazer uma ganache com esse método de misturar o creme de leite aqui, eu preciso que o meu chocolate esteja derretido. No caso, eu estou usando aqui o creme de leite de caixinha, tá? Mesmo ele sendo 17% ou 20% de gordura. Claro que o creme de leite que tem 20% de gordura, ele vai me proporcionar uma ganache mais brilhosa, tá? Então tem essa diferença também. Agora, quando eu uso creme de leite fresco, aí sim eu aqueço o creme de leite, tá? E misturo o chocolate. Então o processo é só diferente na hora de fazer. Entende? Então aqui eu tenho o chocolate derretido porque o creme de leite que eu estou usando é de caixinha, tá bom? Ó. Bom, vamos lá. Na receita inteira, eu peço para vocês 300 gramas de chocolate meio amargo e 300 gramas de chocolate ao leite. Eu vou fazer um blend, tá? Com uma proporção aí equilibrada de meio a meio ao leite e meio amargo. Agora, se você quiser fazer numa proporção maior do meio amargo, você pode fazer, numa proporção maior do ao leite, você pode fazer, mas você vai ter que alterar aí a quantidade do creme de leite. E como é que você faz essa alteração? Eu sugiro que se você trocar de chocolate na proporção, você vá colocando o creme de leite aos poucos e homogeneizando aí no chocolate. Não coloque tudo de uma vez. Você só vai colocar tudo de uma vez se você for seguir exatamente a minha receita, tá bom? Então aqui eu tô fazendo metade da receita, gente, porque de manhã eu já fiz uma outra metade, tá? Então para não ficar muita ganache aqui, eu tô fazendo só metade. Então, pode ser creme de leite fresco caseiro? Creme de leite fresco caseiro. Creme de leite fresco caseiro. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não conheço creme de leite fresco caseiro. Eu conheço o pasteurizado, que é o fresco. Será que acho que é esse que ela tá falando, né? Caseiro? Será que ela vai tirar o leite da vaca e fazer o creme de leite? Só se for isso. Boa pergunta. Vou pesquisar sobre isso para poder responder para vocês. Mas se for creme de leite, pode usar. É creme de leite. Mas agora eu fiquei curiosa para esse creme de leite caseiro. Se você me falasse manteiga caseira, né? Mas o creme de leite caseiro é. O chocolate que você está usando é o nobre, né? Sempre, sempre nobre. Não pode ser fracionado. Gente, não é que não pode. Poder pode, mas não deve, sabe? É mais ou menos assim. Ah, tá. Então, ó. Então vamos lá, vamos devagar. Pode usar nata sim, tem uma porcentagem bem maior de gordura, mas pode usar sim. E como tem uma porcentagem muito maior de gordura, eu sugiro que o chocolate meio amargo, ele entre numa proporção maior, tá? Porque o chocolate meio amargo, ele vai dar um ponto melhor na sua ganache com creme de leite com teor alto aí de gordura. Mas vamos lá, antes que meu chocolate endureça, tá? Ó, ele tá derretido, eu vou colocar aqui o creme de leite. Vou misturar muito bem. Você já falou as quantidades? Ou... 300 gramas de chocolate meio amargo, 300 gramas de chocolate ao leite, 200 gramas de creme de leite e 70 ml de licor, tá? Aqui eu tô usando licor de cacau, mas você pode usar a bebida da sua preferência. Se substituir por uma outra bebida, como, por exemplo, a cachaça? Conhaque, cachaça, mesma quantidade, 70 ml. Ó, então perceba que aqui tá bem misturadinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá bem misturadinho, tá? Muita gente para aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu vou
dar uma batidinha aqui no mixer, que é isso aqui que vai deixar a minha ganache com uma textura aveludada. Se você não tiver o mixer, não tem problema nenhum. Você pode bater no processador, você pode bater até no liquidificador, tá? Esse movimento do aparelho vai homogeneizar a minha ganache de uma forma diferente de simplesmente misturar na mão, tá? Então vai dar essa textura totalmente aveludada. E quem quiser usar uma batedeira pode ser também ou não? É que a batedeira não vai dar o mesmo... Se for daquela manual, também Mesmo assim, não. É porque tanto o mixer quanto o liquidificador e o processador, eles têm uma hélice. Então é diferente da batedeira que tem o... só um... Não é uma... não. É diferente, tá? Se for chocolate branco, é a mesma proporção de creme de leite? Então, ganache com chocolate branco é uma proporção de creme de leite, ganache só de chocolate meio amargo é outra proporção, só de chocolate ao leite é outra proporção. Nenhuma ganache é igual a outra, tá? A gente precisa de uma live inteira só para ganache e só para explicar para vocês sobre as porcentagens do creme de leite e no que isso altera a sua ganache, tá? Aqui eu tô ensinando a ganache da live da parte da manhã. Então é uma ganache, porque ainda nós temos mais 2 recheios diferentes aqui, um à base de brigadeiro e o outro à base de creme, tá bom? Deixa eu só mixar aqui mais um pouquinho e eu vou mostrar para vocês o brilho dessa ganache. E vou mostrar a textura que fica depois de durinho, tá? Eu tenho um pronto aqui. Então, você pode usar o chocolate blend, que é aquele que tem uma porcentagem do meio amargo com Ó, leite. poder você pode, mas também você vai ter que modificar a quantidade de creme de leite, porque o blend... Na maioria das marcas, ele não é 50% meio amargo, 50% ao leite, não. Ele é 80% ou 70% ao leite e o restante é meio amargo. Ou seja, a porcentagem de amargo, ela é bem pequena, né? Então, não é a mesma proporção de um e de outro. Então, assim, poder usar você pode, porém, vai ficar mais doce. Vai ficar mais doce. Eu prefiro fazer meio a meio, tá? Meio amargo e... meio ao leite. Ó, tá vendo o brilho que tá isso aqui? Ó. Uau! Só não vou passar a boca aqui porque tem uma hélice aqui pra cortar minha boca. E agora vamos tirar isso aqui daqui, né? Pra não fazer sujeira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, dá toda a diferença você bater essa ganache no mixer ou no liquidificador ou no processador. Olha o brilho disso daqui. Deixa eu pegar uma ganache que já tá aqui descansando há um bom tempo. Ó, essa é a ganache que nós mostramos hoje de manhã. Ela continua em temperatura ambiente, porém... agora ela já está bem firme. Essa daqui foi feita ontem à noite, ó. Olha a textura dessa ganache em temperatura ambiente. É a mesma ganache, ó. Tá? Ó, a mesma ganache. Então não se assuste ela molinha assim, ó, porque ela vai ficar bem firme, tá? Então aqui eu poderia tanto enrolar essa ganache, quer dizer, agora ela virou uma trufa porque ela ficou durinha, né? Mas eu posso tanto rechear bolo, né, com esse recheio mais firme, como eu posso também enrolar e passar no cacau ou dar banho no chocolate que tá prontinho. Agora, essa textura, eu queria que vocês sentissem, porque por mais que ela esteja firme, ó... Essa aí ela pode usar para espatular o bolo. Tá prontinho para espatular. E para rechear também. Sim, Tá. só que para rechear... descansando? Então, eu gosto de deixar pelo menos umas 8 horas paradinho, assim, para ficar num ponto perfeito, assim, ó. Tá? Daqui, ela não endurece mais, tá? Só se eu colocar na geladeira, mas em temperatura ambiente, ela não fica mais dura que essa textura aqui. Olha que textura maravilhosa para você ganachear um bolo, né? Aqueles bolos que são cobertos com pasta americana. E para rechear o bolo, eu poderia usar um pouquinho antes de chegar nesse ponto, no ponto que eu mostrei hoje de manhã, que ela tava um pouquinho mais molinha, tá? Mas olha que textura maravilhosa dessa ganache, minha gente, né? Então, é essa daqui, tá? Ganache prontinha,
Agora a gente vai para outro recheio. Pode ficar quanto tempo em temperatura ambiente? Ah, boa pergunta. Eu não deixaria mais do que 12 horas em temperatura ambiente. Claro que tem uma vida útil aí até maior em temperatura ambiente, porque eu estou usando creme de leite de caixinha. Você tem que sempre considerar esse ponto. Qual tipo de creme de leite você está usando? Se for de caixinha, ele pode ficar mais tempo, né? Eu coloco 12 horas porque eu não vejo necessidade nenhuma de ficar mais do que isso, né? Então, assim, em 12 horas eu não usei, não tem por que continuar fora. Aí eu guardo na geladeira, tá? Agora, as ganaches feitas com creme de leite fresco, aí sim, o ideal é você, assim que ela endurecer, você já usa, recheia teu bolo e refrigera, tá? Porque o creme de leite fresco, ele é mais perecível, não dá para deixar em temperatura ambiente por muito tempo, tá? Não corra esse risco. Então, algumas pessoas estão falando assim, não está muito duro para espatular? De jeito Vai nenhum. arrastar a massa do bolo? Não, não. Ó, será que eu acabei fazendo força? Eu vou fazer com a mão bem levinha, ó. Ó como que tá aqui, ó. Talvez eu tenha feito força, né? Mas tá bem molinho, gente, ó. Tá bem cremosinho, ó. Só tá firme, ó. Tá cremoso, ó. Só vai cair se eu balançar bastante, tá vendo? Mas é um cremoso firme. Eu preciso de uma ganache firme para espatular meu bolo, tá? Na verdade, essa é a reclamação de muita gente, porque as pessoas fazem ganache assim, ó, e fala: nossa, minha ganache ficou mole, como que eu vou espatular meu bolo com essa ganache mole? Realmente, assim não rola espatular o bolo. Você pode até fazer uma pré-camada no bolo com ele assim molinho, né? Mas aí depois você vai usar exatamente assim, ó. Pega uma... Isso que tem que deixar descansando. Exatamente. Fora da geladeira, viu, gente? É assim que você vai ganachear o bolo. E você pode congelar depois, se você quiser uma ganache? Eita, já apareceu a turma do congelamento. Ai, ai, ai. Pode congelar sim, sem problema nenhum. Mas, gente, entendam que tudo que vocês congelarem vai perder validade, tá? Então não vai sair congelando tudo que vocês quiserem, não, porque quando você descongelar, você vai ter que consumir dentro de 24 horas, tá? Isso é muito importante, porque muito se fala sobre congelamento. Pode congelar isso? Pode. Pode congelar aquilo? Pode. Ai, por quanto tempo eu posso congelar? Ah, isso aqui você congela por tanto tempo, isso aqui por tanto tempo. Mas ninguém fala, né, que na hora de descongelar, você tem só 24 horas para consumir esse produto. Talvez esse seja o ponto principal, porque se você oferecer esse produto para alguém depois dessas 24 horas, você corre um risco enorme, tá, desse produto contaminar e essa pessoa aí passar puro, né, passar por uma situação meio ruim. Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um drip, usar esse ponto que está agora, daria para fazer, não daria? o drip tá perfeito, ó. Né? Já tá num ponto para você fazer o drip, sim, tá? Ó, tá escorrendo, tá vendo? É só fazer esse teste, ó. Faz assim, ó. Tá escorrendo. Então ele tá perfeito para fazer o drip, tá? E trabalho com bico, dá para fazer também com ele daquela forma? Ó, tá perfeito para fazer trabalho com bico. Tá no ponto certo. A mesma ganache, gente. Ganache é muito versátil, vocês precisam entender isso. Muita gente quebra a cabeça com ganache, acha que, ai, tem que levar na geladeira, ai, tem que endurecer, ai, mas levou na geladeira e endureceu muito, agora eu não consigo mais usar, né? Então você viu que o negócio aqui é simples, tá? Vamos primeiro aqui pelo processo. Ó, anotem aí, a gente vai fazer o creme de chocolate, tá? Aqui eu tô usando uma lata de leite condensado ou uma caixinha, tá? É o primeiro ingrediente que eu vou colocar na panela, tá? O leite condensado. Por que é o primeiro ingrediente que eu vou colocar na panela? Porque agora eu vou misturar no leite condensado o amido, tá? 70 gramas de amido, então vamos lá, uma lata de leite condensado, 70 gramas de amido, tá? Esse amido eu vou misturar muito bem aqui no meu leite condensado. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Misturar aqui muito bem. Hoje de manhã eu falei sobre os cremes, né? Os cremes franceses, o creme de confeiteiro, o creme pâtissier e creme belga, né? Que é conhecido aqui no Brasil.
falei para vocês que o belga nada mais é do que o creme de confeiteiro e creme pâtissier com a adição do leite condensado. Então, é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A diferença desse creme aqui para o creme pâtissier é que eu não vou usar as gemas, tá? Que tem na receita do pâtissier. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Leite condensado com amido, completamente misturado, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Esse processo aqui, ó. Ele tá completamente dissolvido aqui, tá? Agora, eu tô usando aqui chocolate em pó. Não tem problema ser chocolate em pó, tá? Então, você pode usar tanto cacau quanto chocolate em pó. Mas por que eu tô usando chocolate em pó? Porque eu ainda vou usar chocolate meio amargo, tá? Então, para não ficar sem doce, né? Eu tô usando chocolate 50% nessa receita. Mas é importante eu colocar o chocolate também aqui, junto com o meu leite condensado e misturar muito bem. Gente, todo esse processo aqui é feito fora do fogo mesmo, tá? Então, ó, vou misturar muito bem e já mostro para vocês. Então, anota aí, 70 gramas de chocolate, 50%. Então, vai uma lata de leite condensado, 70 gramas de amido de milho e 70 gramas de chocolate, 50%. Tô misturando muito bem, vai formar uma pasta bem grossa, tá? Mas é importante essa mistura aqui antes de colocar o restante dos ingredientes. Ó, formou uma pasta. Tá? Se eu não fizer isso, eu vou ter alguns grumos no meu creme, tá? Então, eu não quero esses grumos, por isso que eu faço essa mistura aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui 400 ml de leite, tá? Leite integral mesmo. Deixa eu colocar um pouquinho, vou dar uma misturada e depois eu coloco o restante. Ó, misturei um pouquinho, tá? Para ficar mais fácil. E agora eu vou misturar o restante do leite. Não adianta querer jogar tudo de uma vez, porque senão vai ser mais difícil, vai ficar empelotadinho, tá bom? Tanto faz, o leite condensado da sua preferência, tá? Isso aqui não vai alterar, não. 395 é o padrão, é o tradicional, tá bom? Ó, agora sim que eu misturei tudo, ó, líquido, tá? Ó, mas tá completamente misturado, não tem pelotinho de nada, ó, tá completamente liso, tá? Agora eu vou levar isso aqui pro fogo e vou misturar até dar ponto. Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Mas na receita inteira eu vou colocar 140 gramas de chocolate meio amargo. Gente, chocolate nobre, tá? Por favor, então, ó, chocolate nobre, meio amargo, já vou colocar aqui. E aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite que eu não vou colocar agora, tá? Eu vou colocar depois que eu dar ponto nesse recheio. Quando ele engrossar, eu desligo o fogo e misturo 200 gramas de creme de leite. Eu vou fazer agora para vocês um creme de chocolate. E que creme é esse? É um creme que é da família do creme pâtissier, muito conhecido no Brasil como creme de confeiteiro e por alguns conhecido como creme belga. Eu não gosto dessa nomenclatura de creme belga, porque nessa receita não vai chocolate belga. Então eu não sei por que essa nomenclatura de creme belga, né? A única diferença desse creme belga para o creme pâtissier e para o creme de confeiteiro é que no lugar do açúcar é colocado leite condensado, tá? Mas basicamente é o mesmo creme. Então eu vou fazer um creme dessa família, só que na versão chocolate, tá? E lembrando que esse tipo de creme, a combinação perfeita são as massas leves, que são as massas da família do pão de ló, né? Pão de ló, genoise, chiffon, que são essas massas mais levinha, mais sem estrutura, né? Por quê? Porque a textura desse creme é uma textura mais leve, assim como uma mousse, tá? Então são recheios que a gente não usa geralmente em massa amanteigada, que é uma massa mais estruturada, porque senão eu vou despencar o bolo, não vai ter uma estrutura legal, tá bom? Então vamos lá, papel e caneta na mão para anotar.
Aqui eu tô fazendo meia receita, mas na receita inteira eu vou utilizar 800 ml de leite, 70 gramas de amido, 70 gramas de chocolate em pó 50%, 140 gramas de chocolate em barra ou em gotas, né, meio amargo, uma lata de leite condensado, 395 gramas, e 200 gramas de creme de leite, tá? Lembrando que eu comecei o processo aqui na panela colocando leite condensado, depois eu coloquei o amido, misturei bem o amido aqui no leite condensado. Na sequência, coloquei o chocolate em pó e misturei bem o chocolate em pó, formando uma pastinha. Depois disso, eu adicionei o leite, misturei bem e aí depois eu coloquei chocolate em barra ou em gotas. Vou deixar o creme de leite por último, tá? Pode falar. 800 ml de leite ou 400? 800 na receita inteira. Eu tô usando 400 porque eu tô fazendo meia receita. Então vamos lá, o creme de leite tá aqui. Depois que eu der o ponto nesse creme, aí eu vou colocar o creme de leite. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque a forma de fazer esse creme é a mesma, tá? Independente do sabor do creme. Então, o que vai acontecer aqui? Nessa receita tem amido, então eu vou misturar muito bem esses ingredientes. Vai chegar um momento que vai engrossar como se fosse um mingauzinho. Em muitas vezes esse creme vai empelotar, ele não vai permanecer lisinho. E é nessa hora que eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou fazer para desempelotar esse creme, tá bom? Eu vou mexendo aqui. O que eu preciso te ensinar aqui nesse momento é exatamente o ponto desse creme, tá? Porque eu percebo que muita gente se desespera nessa hora. Na hora que tá dando ponto no creme, o creme empelota, e aí tem pessoas que fazem, sabe o quê? Pegam esse creme, batem na batedeira, né, com ele quente ainda, ou bate no liquidificador, fazem umas coisas que acaba comprometendo a estrutura do creme. E compromete porque esse creme tem amido, tá? Uma coisa muito importante que eu preciso lembrar você, isso foi na aula da parte da manhã. Quando eu tenho um recheio com amido, eu não posso congelar esse recheio. E por que eu não posso congelar um recheio que tem amido? Porque o amido em contato com o líquido, ele absorve esse líquido e por isso que ele engrossa, por isso que ele fica aquela textura de gelatina, tá? Nesse momento, se eu congelar, ok, mas na hora do descongelamento, esse amido vai soltar um soro, uma água. E essa água vai mudar completamente a textura do meu recheio e pode até contaminar o meu recheio, tá? Então, por isso que a gente não congela recheios que contêm amido. Agora, uma dúvida que as pessoas têm, que eu já sanei essa dúvida, né, que vocês podem ver, coloquei até a resposta na caixinha de pergunta, é em relação à massa de bolo que contém amido. Muita gente, por saber dessa informação que eu não posso congelar o recheio que vai amido, acha que eu também não posso congelar a massa que vai amido. E não, eu posso congelar a massa do bolo que vai amido, porque o amido se comporta de uma forma diferente na massa do bolo assado. Tá? Então ele não está num estado líquido nem cremoso, ele está num estado sólido, né, seco. Então eu posso congelar sem problema nenhum, que a reação será diferente, tá bom? Com relação à altura do fogo, tem uma sugestão? Fogo baixo, médio, alto? Eu sempre aconselho, quem não tem muita experiência de fazer um creme desse, faz em fogo baixo para não ter problema nenhum. Amor, dá para trocar o amido por trigo? Dá para trocar, porém eles vão se comportar de forma diferente. Além de sabor diferente, a textura também é diferente, tá? O amido, ele se comporta de uma forma mais gelatinosa no meu creme. Já a farinha de trigo vai engrossar, mas não tem esse aspecto gelatinoso, tem um aspecto um pouquinho mais áspero. Então você vai poder trocar por uma questão de engrossar. Agora você vai ter textura e sabor diferente, tá? Dá para subtrair o chocolate em pó e colocar chocolate branco no lugar? Na verdade, não é essa substituição, né? Seria no lugar do chocolate meio amargo? Tá, tá. Tirar o chocolate em pó e só acrescentar o chocolate branco.
Pode, mas eu vou falar para você colocar o leite em pó, então, no lugar do chocolate em pó, para você fazer um creme branco, tá? Não creme belga, é um creme de chocolate branco. Pode sim. Inclusive, o que você pode fazer? Você pode fazer esse recheio aqui do jeitinho que eu tô te ensinando, de chocolate. Depois que ele esfriar, você pode misturar, sabe aquele ovo maltine cremoso que vem num vidrinho? Você pode misturar aquele ovo maltine aqui, tá? E aí você tem um creme que a gente chama de creme danette com ovo maltine. Aquele ovo maltine cremoso vai manter o crocante dele. Se você colocar aquele em pó, não vai manter o crocante, tá? Dá para saborizar o ganache? Claro, na verdade o ganache eu ensinei para vocês uma receita básica apenas com uma bebida, mas você pode colocar o que você quiser aqui, qualquer pasta saborizante. Seria de quantidade, por exemplo, para eu... Ó, depende muito do sabor que você quer, então eu não posso falar de quantidade se eu não te der uma receita, tá? Então eu preciso dar uma receita aqui para você ver a quantidade. Quando eu falo de essências, de extratos e de pastas, geralmente eu coloco a gosto, porque aí eu preciso sentir, né, o sabor de cada um desses produtos para ver se está numa quantidade certa. Eu já vi alguns vídeos onde coloco amido só depois que os ingredientes líquidos estão quentes, para não empelotar. Pode fazer isso mesmo? Eu só faço esse processo quando eu vou fazer a temperagem das gemas, tá? E não é, na verdade, não é ingredientes... como que ela falou dos líquidos? Só quando depois que os líquidos estão quentes. Exatamente, porque eles quentes, eles vão temperar a gema, só que depois ele volta para a panela para eu dar o ponto nele. É assim que é feito o creme pâtissier. Então vamos lá, anota aí. Para você fazer esse mesmo creme, só que o creme pâtissier, você vai fazer uma temperagem. Numa vasilhinha você vai misturar gema, açúcar e amido. Tá? E aí você vai colocar na panela o leite, né, para esquentar, geralmente com uma fava de baunilha para saborizar. E aí você pega uma porção desse leite quente e joga nessa mistura de gemas com amido, né? Dá uma misturadinha para temperar essas gemas. E por que eu tempero as gemas? Porque se eu colocar a gema aqui para dar ponto no meu recheio, eu posso coagular essas gemas aqui. E aí vai ter uma omelete aqui, mais ou menos isso, entendeu? Ovo cozido aqui no meio. Então, as gemas, elas não podem chegar numa temperatura muito elevada, senão elas ficam com pedacinhos. Por isso que eu faço essa temperagem. Mas é só um método, tá? Aqui nessa receita eu não tô usando gema, então não tem necessidade de fazer isso. Tá vendo que tá áspero? Ó. Então, é na hora desses pelotinhos que eu não quero que vocês se desesperem, tá? Ó, empelotou. Tá? É isso aqui que eu quero. Como que eu vou... Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou tirar esses pelotinhos e deixar o meu creme super lisinho, tá? Então aqui, ó, mostrando mais uma vez, tá empelotado o meu creme. Nesse momento, eu desligo o fogo, ó, desliguei o fogo e olha o movimento que eu vou fazer. Com o fogo desligado. Poderia ser um fouet ou não? Pode, mas não tem necessidade, tá? Eu gosto muito da espátula de silicone porque ela ajuda no brilho do meu creme. Olha que creme mais liso. Olha que coisa linda, sem nenhum pelote. Olha que maravilhoso. É só isso, gente. Não precisa bater na batedeira, bater no liquidificador, tá? Só desligar o fogo e fazer esse movimento que você recupera seu creme e tem um creme bem aveludado. Nesse momento, eu vou colocar o creme de leite. Então, fogo desligado. Já tirei todo o pelotinho do creme, agora eu vou misturar o creme de leite. Fabi, esse seria o creme danette do curso? Esse é o creme danette do curso. Algumas coisas aqui estão numa proporção um pouquinho diferente, por quê? Porque aqui eu estou ensinando ganache, creme e brigadeiro.
Eu não estou ensinando um creme específico para você usar num bolo estruturado numa massa amanteigada. Não é esse o objetivo. Deixa eu aproveitar e dar essa explicação para vocês. Se eu fosse usar esse creme numa massa amanteigada, num bolo alto, eu não colocaria essa quantidade de amido. Eu colocaria quase o dobro de amido, porque eu preciso de uma estrutura maior, né, nesse recheio para poder usar numa massa amanteigada. Como eu expliquei na live anterior, tanto na de manhã quanto na live de ontem, esse creme aqui, o ideal é usar em massas leves da família do pão de ló. Então, pão de ló, chiffon, genoise. Essa receita tá perfeita para massas à base do método espumoso, que são da família do pão de ló. Aqui, tá perfeito. Então, lembrando e recapitulando, o mesmo creme da NET, se eu for usar numa massa estruturada, que é a massa amanteigada, eu deixaria um creme mais espesso, mais denso, tá? Então, eu mexeria aí na proporção do amido. Prontinho. Gente, tô tão apaixonada nesse creme, olha o brilho que tá isso aqui. Olha o brilho. Ó. Prontinho. Vocês perceberam que eu continuo mexendo isso aqui mesmo com o fogo desligado? Isso é proposital, para dar uma leve esfriada aqui antes de colocar no recipiente, tá? Ó, deixa eu pegar mais um pocão aqui, ó. Uau, olha. Maravilhoso, né? Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma vasilhinha. Deixa eu até virar para vocês conseguirem enxergar a cremosidade desse recheio. Olha só como ele vai cair bonitão aqui. Dá para rechear panetone com isso aí? Não, já vou falar por quê, ó. Esse creme aqui é ideal para rechear massas leves, tá, gente? Então, ó, pessoal, um pouquinho. Coloquei aqui. Primeira coisa que eu vou fazer depois, isso aqui é muito importante, deixa eu dar essa dica, tá? Qualquer recheio que eu faça nesse método, né, que vai ao fogo, eu preciso colocar um saquinho, depois que eu coloco no recipiente, eu coloco um saquinho em cima, encostando no creme. Tanto creme quanto brigadeiro, só na ganache que não há necessidade, mas olha só, encosta aqui, tá? Para não formar aquela casquinha, aquela película grossa por cima do recheio. Então é importante que esfrie dessa forma. E esse creme vai esfriar em temperatura ambiente. Depois que ele estiver no bolo, eu posso manter o bolo refrigerado. Mas para rechear o bolo, eu sempre recheio assim, com ele em temperatura ambiente, tá? Mas frio, claro. E depois que você colocou o creme de leite, você não ligou mais o fogo, né? Não liguei mais o fogo. Deixa eu pegar um aqui para vocês, só pra gente... Ó, deixa eu pegar um aqui que tava na geladeira. Para rechear brownie, você acha que dá esse recheio? Ah, eu falei sobre panetone, né? Isso. A mesma situação é pro brownie, tá, gente? Esse creme que eu acabei de fazer, como eu falei para vocês, é um creme para rechear massas leves, né? E por que eu não vou rechear um panetone com um creme desse? Porque esse creme foi feito com leite, com creme de leite, com amido. Esses ingredientes não ficam legais em temperatura ambiente, tá? Assim, por muito tempo, que é o caso do panetone. Então, no máximo aí, ficaria 24 horas em temperatura ambiente, depois eu teria que refrigerar. E o panetone não é legal refrigerar porque vai ressecar a massa, né? Então, eu não aconselho um creme desse para panetone, realmente só para bolo, tá? E dá para transformar esse creme em uma mousse de chocolate? Gente, assim, se for levar em consideração que aqui no Brasil mousse não é mousse, posso transformar numa mousse sim, tá? Como assim, Fabi? Aqui no Brasil mousse não é mousse? Porque aqui no Brasil a gente pega uma ganache que é feita com chocolate e creme de leite e a gente mistura um chantilly, né, um creme de leite fresco batido e a gente chama de mousse. Mas na realidade, a base da mousse são ovos, açúcar, parte desse princípio. Lembra de manhã que eu falei para a gente estudar um pouquinho sobre a confeitaria francesa? Então lá nasceu também essas mousses, né, verdadeiras. Então ou eu preciso bater claras em neve, ou fazer uma mistura de gemas com açúcar, parte daí a base da mousse, tá bom? E não é leite condensado com creme de leite.
Leite condensado com creme de leite, a gente faz mousse aqui no Brasil. E essas outras misturebinhas que a gente faz também aqui no Brasil, chamamos de mousse, tá? Ó, deixa eu mostrar ele gelado para vocês, ó. Tá? Esse aqui é aquele da parte da manhã. Tá bem firminho, ó. Só que continua sendo um creme. Então ele não tem estrutura para massa amanteigada e para bolos altos, tá? Só para tirar a dúvida de uma moça aqui, Pode falar. o chocolate nobre, desde o começo você colocou, né? Sim, desde o começo. Eu acho que ela está perguntando porque tem pessoas que colocam o chocolate nobre por último na receita. Por que colocam por último? Entrando naquela linha de que chocolate precisa de temperagem, né? Não pode elevar a temperatura dele. Só que nesse caso aqui é a mesma situação da ganache. Não precisa fazer temperagem, nada disso para entrar aqui na receita, tá? Então você pode cozinhar ele desde o começo, sem problema nenhum. Ó, eu acho que sim, né? Mas eu vou perguntar para você. Serve para tortas geladas como um pavê? Claro, sim. Tudo que for refrigerado tá legal, tá? Tá certo aí? Tá? Qualquer sobremesa, qualquer bolo que vai ser refrigerado, eu posso usar esse tipo de creme, tá bom? Vamos então ao brigadeiro? Muita gente aí ansiosa pela receita do brigadeiro, que na verdade não é nem pela receita, é pela técnica, né, do brigadeiro. Vamos lá. Tô falando aqui para você falar do ovo maltine. Ah, do ovo maltine. Aquele creme, na verdade assim, tanto na ganache quanto no creme e no brigadeiro eu posso usar ovo maltine, mas eu uso aquele ovo maltine cremoso, que é aquele que vem no vidro, tá? Já vou dar essa dica para vocês, que é um recheio bem legal da Bella, né? E é muito mais barato também que o ovo maltine, vocês podem estar usando no lugar, tá bom? Esse eu vou fazer na panela, porque eu sempre ensino no micro-ondas, né? Por que eu vou fazer na panela? Porque além de fazer essa receita, eu vou ensinar 4 pontos diferentes para vocês, tá bom? Então, esses pontos eu só consigo na panela. Gente, lembrando que eu tô fazendo aqui meia receita, porque de manhã eu já tinha uma meia receita pronta, tá? Presta bem atenção. Aqui é simples. São 3 ingredientes para o brigadeiro de chocolate tradicional, tá? Então, aqui eu tenho o leite condensado, que na receita uma lata de leite condensado, que aqui eu quero mostrar o ponto para vocês. Aqui eu tenho, para a receita inteira, 200 gramas de creme de leite, né? Que é uma caixinha de creme de leite. E aqui eu tenho 70 gramas de chocolate meio amargo, gente. Por que eu estou usando chocolate meio amargo aqui no meu brigadeiro? Porque o leite condensado já é extremamente doce, né? Então, eu prefiro usar o chocolate meio amargo para dar um equilíbrio aqui no sabor do meu brigadeiro, tá? E antes que vocês me perguntem, eu estou usando chocolate nobre e chocolate da marca Cical. Não é uma regra, mas é um chocolate que eu gosto demais, tá? Ó. Ó. Vou colocar aqui e vamos mexer tudo isso aqui. Poderia colocar cacau, chocolate em pó? Poderia também, tá? Mas eu optei por colocar chocolate em gotas, né? Agora, deixa eu dar uma explicação aqui muito importante para você. Isso serve para qualquer brigadeiro. Na verdade, essa é uma regrinha que a gente tem que seguir para ter um brigadeiro macio, tá? Um brigadeiro brilhante e um brigadeiro macio. A gordura do chocolate, ela pode ser substituída pela gordura da manteiga. Então, se por acaso eu não quiser colocar aqui na minha receita um chocolate em barra, um chocolate em gotas e quiser colocar um chocolate em pó ou um cacau, eu posso. Mas aí eu preciso acrescentar manteiga. Essa gordura ela é muito importante aqui no meu brigadeiro, tá? Então, quando eu coloco chocolate em barra ou chocolate em gota, que é a mesma coisa, eu não preciso colocar manteiga, tá? Porque uma gordura substitui a outra nesse caso. E aí você me pergunta, Fabi, mas qual a quantidade, né? Se eu tô colocando aqui na receita 70 gramas de chocolate em barra ou em gotas, quanto que eu colocaria de manteiga? Anota essa dica aí. São 20 gramas de manteiga, tá? Então, ou coloco 70 gramas de chocolate em barra, ou eu coloco 20 gramas de manteiga. E eu tô falando de manteiga, gordura animal, não é margarina,
tá? São gorduras completamente diferentes e vão alterar na textura e no sabor do seu brigadeiro. Amor, e com relação ao creme de leite, influencia aí também se é 17 ou 20 gramas? Influencia. Brigadeiro sempre vai se beneficiar de gordura. Quanto mais gordura eu tenho no meu brigadeiro, mais rápido ele vai ficar pronto, mais macio o meu brigadeiro vai ficar, mais brilhante o meu brigadeiro vai ficar. Então a gordura é sempre um benefício, tá? Então quando eu encontrar creme de leite de caixinha com 20% de gordura, eu tenho que saber que é o melhor para eu fazer o meu brigadeiro, tá? Tem uma moça aqui que falou que você falou que poderia colocar o cacau. Se ela colocasse, seria quanto para essa receita? São 70 gramas de chocolate em barra ou chocolate em gotas e eu mantenho essa mesma quantidade de cacau ou chocolate 50%, 70%, 80%, tá? É a mesma quantidade. Eu só mexo na quantidade da manteiga. Ó, alguém está perguntando se pode usar aquelas gotas de chocolate forneável. Ó, deixa eu contar uma coisa para você. Gotas de chocolate forneável é cobertura fracionada, tá? O forneável não é nobre. Eu não colocaria cobertura fracionada no meu brigadeiro. É aquela regrinha. Poder você pode, mas não deve, tá? Se eu for usar chocolate em barra e cacau, ou chocolate em barra e chocolate em pó, eu reduzo 50%, tá? Tanto de um quanto de outro, entenderam? Então, na receita inteira fica 35 gramas de chocolate em pó, ou cacau, e 35 gramas de chocolate em barra. Eu posso fazer essa brincadeira e misturar os dois tipos de chocolate, ou colocar só em pó, ou colocar só em barra. Então, ó, divirtam-se. Eu sempre falo, a cozinha é laboratório, tá? Façam os testes para vocês escolherem qual é a melhor receita para vocês, tá? Sabe aquele brigadeiro que você come naquelas festinhas infantis, que vem num copinho, você come de colherzinha? Então, naturalmente esse brigadeiro tem que ser bem cremosinho. Eu vou confessar para vocês que eu já fui numas festinhas infantis que eu coloquei aquela colherzinha e ela não voltou. Ela ficou lá, né? Quando não, vem só o cabinho na minha mão e a colherzinha fica atolada lá. Por quê? Porque o ponto do brigadeiro tá errado, tá duro. E aí, para ter aquele ponto cremosinho para comer de colher, quando é? Quando aqui na panela eu vou olhar e o meu brigadeiro começa a borbulhar. Ele começa a borbulhar. Essas bolhas, elas tomam conta da minha panela. Nesse momento, eu desligo o fogo e quando o meu brigadeiro esfriar, ele vai chegar nesse ponto de comer de colherzinha. Então, esse é o primeiro ponto, tá? São as bolhas que tomam conta aqui dentro da panela. Vamos ao segundo ponto, que é o ponto de recheio, que muito nos interessa, tá? Ó, deixa eu só mostrar para vocês que tá bem molinho ainda, né? E na verdade, ele tá borbulhando. Ou seja, Já tá no ponto de colher. Se eu quisesse desligar agora a minha panela, eu teria aquele brigadeiro para comer de colherzinha, tá? Depois desse ponto aqui que ele tá borbulhando, ele vai para o segundo ponto, que é o ponto de recheio ou ponto de bico, né? Que a gente consegue fazer trabalho de bico com ele. E qual é esse ponto? Como que eu devo identificar? Bom, vamos lá, presta bem atenção. Eu vou mexendo esse brigadeiro aqui na panela, mexo, 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 mexo. É muito rápido, tá? Um ponto para o outro. E vai chegar um momento, agora deixa eu baixar o fogo, senão eu não consigo falar com vocês e mexer aqui. E vai chegar um ponto que eu vou pegar minha espátula e vou passar assim, ó, de ponta a ponta, tá? De lá para cá, ó. Faço esse movimento aqui, ó. Só que aqui não vai dar porque tá inclinado, né, ó. Faço esse movimento aqui. E o que vai acontecer? A maioria das pessoas conhecem o ponto de enrolar, né? Que é quando você passa espátula e abre um caminho e você vê o fundo da panela. Mas não é esse ainda. O ponto de recheio é quando eu passo essa espátula e fica um risco desenhado no meu brigadeiro, tá? Não fica aberto o caminho, mas ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Dá para ver? Pronto. Então formou esse risco no meio,
é o ponto de recheio. Não adianta querer passar desse ponto, porque vai chegar no ponto de enrolar e seu brigadeiro vai ficar duro, tá? Então presta bem atenção, gente, para vocês não fazerem coisa errada, tá? É triste falar, mas a maioria das pessoas que recheiam um bolo com brigadeiro fazem o brigadeiro no ponto de enrolar. E quando fazem isso e ainda gravam recheando o bolo, você vê a pressão da pessoa, né? Assim, ó. É desesperador de ver, né? O brigadeiro na manga de confeitar, quando a pessoa vai rechear bolo. Ela faz assim, ó. De tão duro que tá o brigadeiro. Você imagina aquilo. Você pode perder o dente, né? Quando você for comer esse bolo. Eu brinco, mas é sério. Então, toma cuidado para não rechear seu bolo no ponto de enrolar, porque não é assim que funciona, tá? Então, o ponto de recheio é um risco no meio e pronto. Desliga, aparentemente ele tá mole, mas quando ele esfriar, ele vai estar naquela textura que eu consigo rechear meu bolo. O terceiro ponto é o ponto de enrolar, que é muito rápido. Ele passa muito rápido de um para outro. É só continuar mexendo, que quando você for passar a sua espátula, ele não vai formar um risco, mas ele abre um caminho, tá? Ó, ele abre e você vê o fundo da panela completamente limpo. E esse brigadeiro que ficou aqui na lateral, ele não une, ou ele une bem devagarzinho. Esse é o ponto de enrolar. Deixa eu mostrar para vocês agora. Tá vendo o fundo da panela lá? Ó. Aqui já chegou no ponto de enrolar. Ó o caminho. Tá? Então, separa, né? Abre. É esse tal de caminho de Moisés, que é o ponto do brigadeiro de enrolar. E qual é o quarto ponto? Que é a famosa bala de brigadeiro, né? Que muita gente vende essas balas, é uma delícia numas latinhas, uns potinhos. É um ponto depois desse ponto de enrolar. Então, o que você vai fazer? Você vai mexer, 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 cozinhar, 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 e vai ficar tão durinho, que você vai virar para um lado, vai virar para outro lado, aquela bola de brigadeiro, ela vai dançando, né? Conforme a música, ela dança, ela se movimenta, ela vai junto para um lado, junto para o outro, então eu consigo fazer a bala de brigadeiro. Só que aí a bala de brigadeiro, eu coloco, envolvo num plástico filme, né? Faço uma trouxinha e levo para a geladeira. A minha bala de brigadeiro é assim, porque lá na geladeira vai cristalizar o açúcar do meu leite condensado, porque já começou a cristalizar aqui no fogo, né? E lá vai terminar de cristalizar para ficar duro mesmo. E aí depois eu enrolo os rolinhos e corto a bala. O que perguntou algumas pessoas aqui foi com relação à temperatura, se existe uma temperatura correta, o ponto de brigadeiro de colher, tantos graus. Eu sei por que estão perguntando isso, né? Bobinho vocês, né? Vocês pensam que eu nasci ontem. Vocês estão perguntando isso porque eu sei que algumas professoras, elas ensinam hoje, né? Há pouquíssimo tempo. Elas encontraram essa forma de ensinar o ponto para vocês, né? Quando elas chegam no ponto, elas vêm com o termômetro, opa, quando chega nessa temperatura, tá nesse ponto. Ok, legal, funciona. Mas eu prefiro ser visual. Eu prefiro ver o ponto aqui na panela. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Isso aqui é muito importante. Eu vou até desligar o fogo aqui e vou dar essa explicação porque é muito importante, tá? Deixa eu só colocar aqui meu brigadeiro e vou falar sobre isso para vocês entenderem por que eu não gosto de me basear em temperatura. Bom, brigadeiro, assim como o creme, é uma preparação quente, então imediatamente eu coloco um plastiquinho, encosto nele e vou guardar desse jeito aqui, tá? E deixo esfriar. Presta bem atenção nessa explicação que eu vou dar agora. Bom, vamos lá. Leite condensado varia muito de marca para marca, né? Hoje em dia, mais ainda, porque mexeram na gordura do leite condensado, diminuíram porcentagem de gordura, né? Deixaram o leite condensado desnatado, semidesnatado e fizeram uma bagunça no leite condensado. E o leite condensado está cada vez mais ralinho, mais fino. Vocês já perceberam isso? Quanto menos gordura tem na composição do leite condensado, mais ralinho é o leite condensado.
Então raciocina aqui comigo. Vamos lá, pensa comigo, hein? É só um exemplo. Digamos que eu cheguei na conclusão de que o brigadeiro está no ponto de recheio quando ele atinge uma temperatura de 90 graus. É só um exemplo, gente. Então eu vou ensinar os meus alunos agora que o brigadeiro para recheio, quando ele chega numa temperatura de 90 graus, ele já está no ponto certo. Ok, legal. Nossa, super fácil. Eu tenho um termômetro na mão e tá tudo certo. Aí eu vou lá e compro um leite condensado bem espesso, bem grosso, né, integral. E depois, numa outra vez, eu só encontro um leite condensado semidesnatado, que é aquele leite condensado mais ralinho, tá? O que vai acontecer? Tô lá eu fazendo minha receitinha de brigadeiro com o termômetro na mão. Pensa comigo, tanto leite condensado semidesnatado como leite condensado integral, quando ele chegar naquela temperatura de 90 graus, bom, vou lembrar que ele chegou naquele ponto de recheio, ok? Baseado na temperatura. Mas espera aí, tanto o leite condensado integral quanto o leite condensado semidesnatado, quando eles chegarem nessa temperatura que eu determinei, automaticamente eu vou desligar o fogo. Só que peraí, um leite condensado é diferente do outro. Então, um recheio vai estar mais grosso e o outro recheio vai estar mais molinho. E ambos chegaram na mesma temperatura. Então, responda para mim, tá certo eu me basear na temperatura para definir o ponto correto do meu brigadeiro? Você consegue pensar nesse sentido? Não faz sentido. Por isso que eu preciso chegar no ponto do meu brigadeiro de uma forma visual. Eu preciso mexer e ver que chegou na textura e não na temperatura, tá? Desculpa quem segue assim, mas para mim não faz sentido. Não, mas eu quero, se alguém achar que não, Fabi, mas eu faço com todas as marcas de leite condensado e quando chega naquela temperatura, ele tá certinho no ponto que eu preciso. Então me contrariem, podem me questionar à vontade, mas eu preciso falar o meu ponto de vista para vocês, porque eu não suporto modinha na confeitaria. Eu gosto de precisão. Tá? Porque na modinha, agora tá na moda fazer brigadeiro calculando a temperatura, baseado na temperatura. E aí, seu brigadeiro não vai estar no ponto que você precisa, e aí, o que você vai fazer? Né? Passar por perrengue. Hein, amor? Então, falando aqui, uma moça falou que, além dele estar mais ralinho, diz que açucar é mais fácil ainda. Por quê? Por que açucara mais fácil? Vamos lá. Por que o brigadeiro açucara? Por que aquele brigadeiro lindo, maravilhoso, super macio na hora que eu termino de fazer, passa um dia, ele já açucarou? É outro assunto polêmico que muitas pessoas têm muitas teorias sobre esse assunto, mas eu tenho uma explicação para isso. Quando o leite condensado ele é mais ralinho, você passa mais tempo com ele no fogo cozinhando, não passa? Presta bem atenção, ele é ralinho, então eu vou cozinhar por muito mais tempo. Se eu vou cozinhar por muito mais tempo, o açúcar que está lá no meu leite condensado automaticamente vai cozinhar muito mais tempo. E açúcar muito tempo no fogo, acontece o quê? Cristaliza, não é verdade? Então aquele leite condensado, quanto mais ralo ele é, mais tempo eu vou ficar cozinhando e pode ter certeza que ele vai cristalizar por conta do tempo que ficou no fogo ali, eu mexendo aquele brigadeiro, tá? Então é por isso. Então nem sempre o leite condensado ralinho é um leite condensado bom para eu fazer um brigadeiro. Pode ter certeza que ele vai ficar muito mais tempo no fogo e vai te dar alguns probleminhas como esse. Estamos falando aqui sobre o uso da glucose. A glucose aumenta a validade do brigadeiro e aumenta também o brilho do brigadeiro. Se eu vou fazer um brigadeiro para comercializar, é muito interessante que eu aumente a validade desse brigadeiro. E sempre para uma lata de leite condensado eu coloco ali uma colher de sopa de glucose, que equivale a mais ou menos 20 gramas de glucose, tá? Mas é só nesse caso, se eu precisar de validade para o meu brigadeiro, uma validade maior. Agora, se eu não precisar, não precisa colocar a glucose, tá? E o que é não precisar de uma validade maior? A validade do brigadeiro geralmente é de 5 a 7 dias em temperatura ambiente. Se eu precisar numa validade acima dessa, aí eu uso a glucose na minha receita.
para fazer um bolo vulcão, em que ponto você usaria? De colher, lá do brigadeiro? Bom, se eu quero que esse recheio escorra no bolo, é no primeiro ponto, aquele que começa a borbulhar, tá? Desliga o fogo e não precisa jogar ele quente em cima do bolo, tá? Até espera um pouquinho para ele baixar um pouquinho a temperatura, né? Porque se você jogar ele pelando em cima do bolo, ele vai escorrer demais. Agora, se você esperar ele dar uma leve esfriada, ele vai escorrer de uma forma mais organizada, com aquelas gotinhas mais perfeitinhas, tá? É o primeiro ponto. Gente, olha o merchan da Bela. Realmente, é esse creme aqui, tá? Que ele tem o crocantinho e você pode misturar tanto no brigadeiro, quanto no creme de chocolate que a gente fez, na ganache. Ó. Tá, gente? Então, ó, podem usar esse creme mega crocante. Então aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos os 3. Cadê o outro? Aqui nós temos os 3 recheios que foram feitos aqui nessa aula, tá? Ó, ganache, brigadeiro e creme de chocolate, tá? Então aqui expliquei tecnicamente sobre todos eles na parte da manhã, dei a receita agora à noite. Vamos lá, galera, olha a textura, olha o ponto desses recheios. Deixa eu pegar uma parte mais bonita. Aqui. Aqui, ó. Printando a tela em 3, 2, 1.